Falando um pouco sobre centro de distribuição de alimentos e também supermercados, pontos de venda, né? Desde pequenas lojas de conveniências até grandes supermercados e seus centros de distribuição. Esses locais, embora eles tenham alguns pontos lá dentro que manipulam alimentos, né? Que tem a padaria, tem lá o açougue, tem alguns pontos assim dentro. A grande maior parte da sua área, ela é com produtos embalados. Então ela recebe produtos de um fornecedor, ou de vários fornecedores, e aqueles produtos embalados ficam ali à disposição do comprador. É importante os cuidados com limpeza dos locais. Então, nas gôndolas, muitas vezes clientes pegam o material ou crianças manipulam e acabam às vezes danificando uma embalagem, cai um pouquinho de produto ali. Aquilo lá pode gerar a diferença de atratividade para um inseto de um alimento solto no ambiente e de um alimento embalado é muitíssimo grande. Então o inseto percebe a presença daquele alimento solto a centenas de metros e ele vem pelo olfato, ele é atraído, né, cada um de acordo com a sua preferência, né? Temos insetos que são específicos de determinados produtos, como derivados de farinha, e temos insetos que são específicos do arroz ou de chocolate, né? Então nós temos essa amplitude, né, de oferta de alimentos e também as pragas correspondentes. Temos os roedores, que são ratos, né? São geralmente 3 espécies: rato de telhado, ratazana e o camundongo, que é o pequenininho. E esses aí, principalmente o rato de telhado, que tem uma habilidade muito grande de se deslocar, ele consegue chegar pelas estruturas da construção, pela viga que tem no teto, pelas calhas elétricas, ele consegue chegar até o alimento e eles se alimentam em grande quantidade. Então ele encontrou uma fonte de alimento, ele vai comer uma grande quantidade daquilo ali e no dia seguinte ele vai voltar naquele mesmo ponto, se ele tiver oportunidade, para se alimentar. Por isso é importante estarem atentos à estrutura do imóvel, a todas essas vigas, todas essas vias de acesso de fora para dentro, portas, janelas, tubulações elétricas que muitas vezes vêm por baixo da terra e vão sair lá dentro, no meio do galpão. Então é importante que haja uma tampa bem vedada fechando isso aí, para que não vire uma rodovia de pragas transitando de fora para dentro. É importante observar com relação aos funcionários do local, seja ele um supermercado, seja um depósito ou uma pequena loja de conveniência, esses funcionários observarem muito bem a limpeza dos restos de alimentos, né? Então, de repente, uma gôndola onde o cliente manipulou alimentos e aquilo ali caiu alimento in natura, né? Um alimento solto, sem embalagem, por baixo das gôndolas, por trás de prateleiras, em frestas entre uma chapa de fazer lanche e uma bancada, né? Essas bancadas de inox que às vezes por baixo acumulam. É importante que essa limpeza seja criteriosa, porque os alimentos que acumularem ali vão ser possíveis focos de insetos, né? Nós temos a Blatella germânica, aquela baratinha alemã, que se alimenta exclusivamente desse tipo de alimento que cai e que fica em mesas, em bancadas, em buffets, né? Até em tomadas elas se abrigam, mas ela se abriga sempre a uma distância média de 2 metros da fonte de alimento. Então, se ela está infestando um determinado lugar, a fonte de alimento dela está por ali, né? E é importante fazer essa limpeza. Também com relação ao recebimento de materiais, né? O centro de distribuição, principalmente, recebe toneladas de materiais todos os dias. Quanto mais a empresa controladora de pragas puder ter oportunidade de treinar esses funcionários do recebimento para terem um olho clínico, o que eles devem observar no material que chega e já brecar um possível material contaminado na entrada, é importante, porque depois que ele vai lá para dentro, ele vai contaminar outras marcas, outros produtos, né? Então, um produto que chega num centro de distribuição e vai para uma gôndola de supermercado, ele pode estar contaminando o outro que está ali e muitas vezes até compromete o bom nome da outra marca que estava ali, que foi contaminada por um produto que chegou. Então, isso para o comerciante é muito ruim, porque ele acaba perdendo a noção de onde veio, qual foi o contaminante, qual foi o produto que trouxe aquela praga para dentro do estabelecimento dele. Então, tudo isso é controlável, é melhor controlável com uma boa observação do recebimento.